Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Palavra da Vitória. Hoje vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos fazendo sobre os sentimentos humanos. No primeiro episódio, que eu vou tentar deixar no card por aqui, nós falamos sobre o medo e, claro, a sua contraposição à coragem, de acordo com a Palavra de Deus. Neste episódio em especial, nós falaremos sobre a tristeza. Fique conosco para entender como a Bíblia trata a questão da tristeza, um sentimento humano, e como ela trata também a alegria que nós teremos no Senhor. A pergunta que talvez você possa fazer é normal nós ficarmos tristes? Mesmo o crente fica triste? É claro que sim. Nós, enquanto humanos, estamos sujeitos aos sentimentos humanos. Alegria, tristeza, medo, coragem, pânico, audácia, todos os sentimentos nós estamos sujeitos. Mas o fato de eu me tornar crente não garante uma felicidade eterna? Não. A felicidade na eternidade não implica em felicidade nesta vida. São coisas que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. A nossa alegria não é esperada que seja plena no mundo em que vivemos, no mundo onde a mancha do pecado se fez presente. Mas a nossa felicidade plena é esperada no momento que estivermos junto com os Deus. Então você quer dizer que aqueles planos, que Deus colocou no meu coração, eles não vão se realizar? Se o plano é de Deus, ele vai se realizar com ou sem você. O principal desafio que nós temos com relação ao nosso coração é definir o que foi colocado por Deus, o que foi colocado por Satanás e o que foi colocado por nós mesmos. Porque os seus planos podem ser frustrados se eles não forem compatíveis com o plano de Deus. Os planos de Satanás já estão frustrados. E o plano de Deus jamais poderá ser frustrado. E justamente nessa frustração humana é onde reside a tristeza. Enquanto nós somos humanos, temos diversos motivos que nos fazem ficar tristes. Perdas, qualquer tipo de perda, perda de emprego, perda de saúde, perda de um familiar, uma frustração, algo que você queria muito que tivesse acontecido, mas não aconteceu. Um carinho que você gostaria de ter recebido e não recebeu, uma promoção que você esperava receber e não recebeu, algo que saiu contrário ao seu plano. Essas são as coisas que nos causam tristeza. E justamente a tristeza, ela vai chegar. A tristeza, ela vem. Há momentos onde não temos palavras para descrever a tristeza. Há dias em que a dor toma conta de nós de tal forma que a gente parece que não sabe mais o que fazer. Todas as certezas que nós tínhamos no passado parece que elas simplesmente sumiram e você não sabe qual o próximo passo a dar na sua vida. Há dias em que nós ficamos com uma tristeza tão grande, que parece que a nossa alma foi roubada de nós, que o nosso coração foi simplesmente partido ao meio. E há dias de tristeza. Mas quando a gente fala da tristeza humana, a gente pode dizer que isso é algo bíblico? Homens e mulheres da Bíblia ficaram tristes em algum momento da jornada deles? E a resposta, mais uma vez, é claro que sim. Lembra de Jó? Jó era aquele homem rico que tinha tudo e perdeu tudo. Dinheiro, posses, filhos. E Jó, no seu momento de profunda tristeza, ele amaldiçoa o próprio dia que nasceu. Ele chega a dizer: por que eu não morri na madre? Por que não expirei ao sair dela?
Por que eu nasci? Aquela dor e sofrimento que Jó sentia era tão poderoso, tão forte, que ele ficava arrependido no dia do próprio nascimento dele. Nós vemos Elias cumprindo a palavra de Deus, fazendo exatamente aquilo que o Senhor Todo-Poderoso mandou que ele fizesse. E mesmo assim, ele foi perseguido por Jezabel. E aí, Jezabel chega e manda para ele, não uma indireta, mas uma direta: eu vou te matar. Elias, com medo, pega e foge para o deserto. Ele chega lá em Berseba e ali ele fala assim, olha, ele tinha um moço que o acompanhava, ele tinha uma pessoa que o acompanhava, fala, fica aqui, e ele foi para o deserto. Andou um dia depois de se despedir desse moço. Se assentou debaixo de um zimbro e pediu a sua morte. Ele disse para o Senhor, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Naquele momento, imagina a frustração de Elias. Eu fiz tudo o que Deus mandou. Eu fiz exatamente como o Senhor pediu. Em troca disso, que eu ganhei foi a perseguição contra a minha própria vida. Eu vi o milagre de Deus. E por ser instrumento de Deus, agora a minha vida corre risco. Ele caminha, ali está literalmente esgotado, caminhou no deserto. Ele fala, Deus, tira a minha vida. E o nosso maior exemplo de todos, o próprio Jesus, se angustiou e ficou triste. Quando nós vemos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 26, 37 a 38, diz assim, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sabia que o seu momento se aproximava. Ele fez a vontade do Pai. E por fazer a vontade do Pai, ele sofreria. E essa angústia o entristeceu. Ou seja, o Deus que se fez homem, o Deus que se esvaziou para vir a essa terra, sentiu o sentimento, talvez um dos mais humanos, a tristeza. E esse é um Deus que conhece o nosso sofrimento. Lembra-se, um pouco antes daquela passagem onde Jesus vê o sofrimento de Marta e de Maria e das pessoas que acompanhavam essas mulheres. Ele vê que Lázaro não está mais vivo. E a própria palavra de Deus vai dizer que Jesus chorou. Isso tem que dizer algo para mim e para você. Não é simplesmente mais uma parte do texto bíblico. Estamos falando de um Deus que sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é perder alguém querido. Ele sabe o que é se angustiar. E ele sabe o que é se tornar triste. É um Deus que ele vai estar com você. No pior dia da sua vida, Jesus não te abandona. No pior momento da sua história, ele está com você. Para nós é muito difícil encarar momentos ruins. Nós não fomos feitos para a morte. A nossa alma clama pela vida eterna. Nós não fomos feitos para o sofrimento. Nós fomos feitos para viver ao lado de Deus. Mas, infelizmente, a mancha do pecado nos trouxe dor, sofrimento, a separação de Deus e a nossa própria morte. Mas, apesar disso tudo, que temos que ter muita tranquilidade é que Ele nunca nos abandonou. Para quem vive em Cristo, sempre haverá uma esperança. O Salmo 30, verso de número 5,
diz uma frase que nós conhecemos bem. Por vezes nós nos esquecemos dela, mas nós temos que lembrá-la sempre. Porque a sua ira, a ira do Senhor, dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não precisa entender isso aqui literalmente, como se de noite você chorasse, de manhã você acordasse feliz. O que esse verso diz para você é o seguinte: há períodos onde Deus vai te colocar em provação, mas o favor dele estará sempre contigo. Há momentos, sim, em que haverá tristeza. Há momentos, sim, que você estará na calada da noite, mas o dia irá raiar. Haverá uma manhã, haverá um momento de alegria. Jó desejou a própria morte, mas através do sofrimento dele, ele viu o Senhor. Elias, após sentir aquele aperto, aquela vontade de morrer, ele foi alimentado por Deus. Ele foi animado por Deus. E Deus falou: segue em frente, porque a tua jornada ainda não acabou. Jeremias viu a destruição de Israel, mas hoje aquela nação está lá e reconstruída. Jeremias, que também pediu pela sua morte, que também amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele chega depois para e vê: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Jeremias sofrido, o Jeremias de lamentações, é o mesmo Jeremias que olha para frente e fala: olha, a misericórdia de Deus vai se renovar. Esse sentimento de amargura, tristeza e quebrado que eu sinto, amanhã chegará. E chegará a alegria de Deus. Não estou dizendo que vai haver um restabelecimento da vida como era antes do seu período de tristeza. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus é poderoso para te consolar, que Deus é poderoso para te dar vida, que Deus é poderoso, que apesar do momento tenebroso e ruim, ele chega para você e diz: olha, levanta, olha, a minha misericórdia se renovou, olha, você agora tem um encontro comigo, está na hora de continuar a jornada. Lembra que Jesus ficou triste quando viu a morte de Lázaro, mas ali mesmo ele diz algo que serve para mim e para você. Eu não vim aqui pela morte de Lázaro, eu vim aqui para trazer vida e pela glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Jesus fez uma pergunta para Marta. E a mesma pergunta Jesus faz hoje para você. Você crê nisto? Você crê que, mesmo que você morra nesta terra hoje, você viverá? Você crê que aqueles que nos deixaram, que morreram neste mundo, estão vivos com Deus? Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Temos que ser como Marta, responder: eu creio que aqueles que se foram, aqueles que eu perdi, aqueles que a minha alma clama por ter mais um minuto com eles, eu creio
que eles não morreram. Eles vivem eternamente ao seu lado. Eu não temo a minha própria morte, porque eu sei que eu jamais ficarei morto eternamente. Assim que meus olhos se fecharem neste mundo, eles vão se abrir ao lado de Deus para a eternidade. Eu creio. Faça como Marta. Responda. Eu creio. E é Jesus, é aquele que deveria vir. É aquele que veio para nos trazer a vida eterna. E a tristeza, aquela que veio até nós pela mancha do pecado e que nos separou de Deus, que nos causou essa morte neste mundo, que causou essa morte inicial que não deveria acontecer se não fosse pelo nosso próprio pecado. Se a mancha do pecado entrou em nós pelo primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis 3, é no último livro da Bíblia onde você vai ver o final da história. Uma coisa sei, apesar da nossa vida e seus altos e baixos aqui nessa terra, o final da história é muito bom. Um trechinho desse final. Apocalipse, capítulo 21. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Glorioso é o Senhor Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir. Infinitamente mais do que nós imaginamos. A tristeza vem. A tristeza, ela acontece no momento certo. No momento certo. Não tente abreviar a tristeza com uma forçação de barra. Se há luto, tem que ter um momento de luto. Se há uma frustração, tem um momento da frustração, sim. Se há uma dor, tem um momento da dor. Mas na hora certa, ele vai enxugar as suas lágrimas. Antes você ouvia falar de Deus, a partir desse momento, você poderá dizer que você conhece o Altíssimo. Ele dirá que o luto acabou e que está na hora de continuar a jornada. Ele irá te reconstruir. Ele te dará força. Ele te dará o vigor para que você continue a sua jornada. E no momento certo, no momento que Ele te chamar, você encontrará o próprio Deus Altíssimo face a face. Perceberá que alcançou a salvação. Sentirá que agora você estará na plenitude da vida eterna com o Senhor. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas. Graças te damos pela nossa vida. Graças te damos, Senhor Deus, por esses momentos que nós temos para ler a Tua palavra, Senhor. Pai, graças te damos por todas as coisas. Senhor Deus, nós temos alguns pedidos de oração especial. Primeiro aqui, pela nossa querida Vavá Valentina. A vozinha dela pediu uma oração porque ela está com febre. Nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo aqui nesta terra, oramos, Senhor Deus, para que o Senhor interceda esse momento pela nossa Vavá. Senhor Deus, cura ela dessa febre, Senhor, que não seja nada demais.
Que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja com a Vavá neste momento, esteja ali também com a mãezinha, com a vovó dela, Senhor Deus, guardando a Vavá de todo mal. Pai querido e Deus amado, te entregamos em especial Marta, assim como escrito na sua história, Senhor Deus. Nossa irmã Marta sofreu uma perda muito grande, está num momento de luto, Senhor Deus, de coração partido. Pai, há momentos que não existem palavras humanas capazes de consolar. Senhor Deus, e é por isso que nós te pedimos, Pai, consola a nossa irmã, Senhor Deus. Abraça ela, Senhor Deus. Esteja com ela durante esse momento tão difícil, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja ali com a esposa do Fred, com os filhos dele, com a irmã dele, Senhor Deus, com o pai do Fred, Senhor Deus. Essa família que nesse momento passa por uma dor de luto tão terrível. Senhor Deus, ajuda nesse momento. Nós não temos condições humanas, Senhor, para acalentar o coração, para consolar estas pessoas. Mas Tu podes, Senhor. E nós pedimos e clamamos. Envia o consolo, Senhor Deus. Envia a força, envia o ânimo, Senhor Deus. Envia o vigor para esta família, Senhor Deus. Pai, te agradecemos pelo momento que Fred esteve conosco. Senhor Deus, te agradecemos pela vida dele, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja com esta família durante toda a jornada de cada um deles. Muito obrigado pela vida do Fred, pela vida da nossa irmã Marta, pela vida dos filhos do Fred, da esposa, da irmã dele, Senhor Deus, do pai. Te agradecemos pela vida de cada um deles, Pai, e sabemos que é sempre a Tua vontade. Senhor Deus, nos ajude a compreender esses momentos. E, Senhor Deus, enxuga as nossas lágrimas, porque nós precisamos de Ti. Muito obrigado por tudo. Abençoe a família de cada um dos irmãos que viu esta palavra, Senhor Deus. Cada um dos filhos Teus, Senhor Deus, que precisam de Ti. Cada um dos Teus filhos que hoje estão derramando lágrimas, coisas estão chorando, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida de cada um deles e te pedimos, Senhor, esteja com ele para dar força e ânimo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma palavra da vitória. Espero vê-los este domingo na nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, e na sequência, 10h15, o nosso culto da família. Até lá!